Graça e paz. Que alegria, que prazer ter você aqui mais uma vez conosco. Obrigado por nos acompanhar, obrigado por assistir os vídeos desse canal, obrigado por partilhar daquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Palavra do Senhor em Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 2, verso 1, diz assim: portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Em cada igreja e a cada geração de cristãos, existe uma chance de perder o foco nas coisas que são mais importantes. Precisamos constantemente nos lembrar e nos relembrar disso, e centralizar as nossas comunidades, nossas igrejas, para que não nos vejamos confiando em algo que não seja o Evangelho de Deus e a Palavra de Deus. Um dos desvios mais perigosos que acontece hoje nas igrejas locais está dentro do que nós chamamos de culto público. Em muitas igrejas há uma ausência de ênfase nos meios de graça ou da graça de Deus, escritura, oração, ordenanças. E o que existe hoje é muito mais uma dependência do entretenimento. Alguns tentam equilibrar os dois em nome de alcançar mais pessoas com o Evangelho, mas há um perigo inescapável em superestimar o entretenimento, em fazer da igreja um lugar mais atrativo, uma tentação em fazer coisas que sejam mais atraentes. Isso não é um fenômeno recente, creia. Um pastor do século XIX, chamado Charles Spurgeon, dizia: o diabo raramente teve uma ideia mais sagaz que sugerir à igreja que parte de sua missão é fornecer entretenimento às pessoas, tendo em vista conquistá-las. Fecha aspas. Pode não ser recente, mas é crescentemente popular, especialmente à luz de uma cultura como a nossa, motivada e movida pelo entretenimento. Nós vemos isso nas músicas, na tentação que os nossos músicos têm em animar a plateia. É difícil perder o valor dado à diversão, ao entretenimento que os homens e mulheres, proclamadores do Evangelho, precisam oferecer ao seu público, à sua plateia. Falta entretenimento? Não. Falta alegria? Não. Mas também não pode faltar boa teologia. Muitos de nós preferimos pregadores com performances elaboradas, para que o povo se sinta bem diante dele, para que ele seja atraente diante do povo. Para alguns, precisamos de um show de variedades, porque o que vamos fazer ali não é oferecer uma oferta a Deus, mas nos divertirmos. O perigo de trocar o culto pelo entretenimento está no objetivo do entretenimento, em contraponto ao objetivo de um culto. A igreja não precisa ser um lugar entediante. A liturgia não precisa ser idêntica em todos os lugares, como se houvesse apenas uma forma apropriada de adorar ao Senhor. Culto pode ser alegre, festivo. Varia de lugar, de igreja, de perfil, de vocação. Os estilos, músicas, liturgias desenvolvidas em contextos e tradições muito particulares a cada denominação.
levam a tonalidades diferentes nos nossos cultos. Mas a Igreja de Jesus é composta de pessoas, portanto de congregações de toda tribo, língua e nação. Isso quer dizer uma diversidade de igreja para igreja. Isso frequentemente é uma coisa boa, algo que devemos celebrar, desde que o culto da igreja seja feito de acordo com os parâmetros das Escrituras e oferecido pela fé. A infiltração de uma cultura que nos leva a tentar agradar a plateia, que nos leva a fazer com que a plateia se sinta bem dentro do culto, não é uma questão de estilo, mas de substância. O entretenimento, agradar a plateia, fazer com que as pessoas se sintam bem, é uma coisa boa, mas o seu propósito é o alívio da mente e do corpo, não a transformação da mente ou a edificação do espírito. O perigo de um culto que é um entretenimento não são quais instrumentos musicais são permitidos ou quais hinos de qual época devem ser cantados pela igreja. O perigo se encontra no que é oferecido ou no que aquela igreja está buscando. Quando nós fazemos o nosso culto simplesmente um lugar de entretenimento, onde as pessoas entrem tristes e saiam felizes, o que é que estamos buscando? O entretenimento, não se esqueça, tem sempre um objetivo diferente do culto. O entretenimento é oferecido às pessoas para a sua diversão, para o seu afago, para acariciar suas consciências. O culto tem um foco diferente e produz um resultado diferente. O foco do culto é Deus, não o homem, que imediatamente nos coloca na contramão do entretenimento. Nos oferecemos ao Senhor, individual e coletivamente, todas as vezes que nos reunimos como comunidade orante, comunidade que ora, comunidade que estuda as Escrituras. A igreja atribui honra a Deus na leitura, na pregação, na canção e na oração, quando estas são baseadas na sua palavra. O verdadeiro culto é inerentemente centrado em Deus e direcionado a Deus. O que é feito quando a igreja se ajunta deve ser feito segundo a vontade de Deus e para que Ele seja agradado. Isso se opõe ao entretenimento, à tentação que todos nós vivemos de agradar uma plateia. Porque o entretenimento é uma obra impotente espiritualmente e direcionada para os homens, o culto aos homens, para que os homens sejam agradados. Embora o culto seja direcionado a Deus, ele simultaneamente oferece mais do que o entretenimento pode dar. À medida que, como igreja, nós nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós, sua graça é derramada sobre nós, graça que regenera, graça que renova, graça que traz vida, que revive, e é oferecida a todos pelo Deus que é o Deus de toda graça. O resultado de adorar a Deus em espírito e em verdade é uma vida transformada. O entretenimento não pode nos edificar. O entretenimento, aquilo que te faz bem, pode estimular suas emoções, mas só Deus pode mudar as nossas afeições. O entretenimento pode atrair uma multidão ou cativar uma congregação, mas somente a graça de Deus vai atrair pessoas a Cristo e conformá-las à imagem do Cristo de Deus. Coisa mais linda do culto
é que ele é infinitamente mais poderoso que o entretenimento. O entretenimento busca replicar o drama e deixar as pessoas deslumbradas. Mas a graça de Deus do culto desvela o drama mais profundo do mundo. Corações são expostos e produz um deslumbramento autêntico. Nós ficamos maravilhados à luz da revelação da palavra de Deus. O verdadeiro culto pode ser um doloroso momento, mas que se transforma em algo alegre à medida que encontramos a lei de Deus, o Evangelho, confessamos nossos pecados, descansamos do perdão que temos em Cristo. O que é mais dramático, queridos, do que pecadores condenados, pecadores perdidos, sendo restaurados, regenerados, perdoados por um Deus santo? Do que escravos sendo libertos pelo Salvador? O que é mais emocionante do que o Filho de Deus se colocando no lugar de um ímpio para salvá-lo da ira de Deus? A igreja não precisa de performance, a igreja não precisa de pessoas performáticas, como se fosse uma ajuda no culto. Nós não precisamos de pessoas que façam performances para facilitar os nossos cultos. Precisamos da palavra de Deus, lida, pregada, orada, cantada, pois nisso nós exaltamos e experimentamos a presença manifesta do Deus Trino. O entretenimento tem o seu lugar, serve a um propósito bom, ainda que terreno. Nós gostamos de alegria. Eu me considero alguém alegre. As nossas igrejas farão bem em ter o cuidado de não entrarem em um sistema, em um esforço humano para atrair ou tratar das necessidades de homens e mulheres pecadores. Um amigo pastor disse que no ministério dele ele fez um propósito, o propósito de não pastorear pecado. A Escritura é o que Deus usa para penetrar a nossa alma e mudar o nosso coração. Que eu e você como igreja possamos nos entregar para adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade, ao invés de priorizarmos nos nossos cultos emoção, diversão. Que a alegria que existe em nossa vida é a alegria de que nosso destino eterno foi alterado pela tristeza da cruz. Paulo fala de uma tristeza segundo Deus que produz arrependimento. E a alegria do Senhor é a nossa força. Que o Senhor te abençoe e que nós possamos como igreja fazer uma escolha: culto ou entretenimento. Deus te abençoe. Beijo no seu coração, em nome de Jesus.